Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia. Sejam muito bem-vindos à reunião jantar promovida pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Nesta noite, inauguramos o ciclo 2025 de eventos denominados Reuniões Jantares e os tradicionais Almoçando com a SIX, contando com a especial e honrosa presença do Prefeito Municipal de Farroupilha, senhor Jonas Tomazini. Nossas especiais saudações ao excelentíssimo senhor Jonas Tomazini, Prefeito Municipal de Farroupilha. Em seu nome saudamos os secretários e secretárias municipais, agentes políticos, servidoras e servidores públicos. Vice-prefeito municipal, Dr. Tiago Brunet. Vereador Jorge Sensi, presidente do Poder Legislativo Municipal, e em seu nome saudamos as vereadoras e vereadores presentes. Presidente da Diretoria Executiva da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, Vinícius Pessim, ao que saudamos a todas as empresárias, empresários, associados à SIX, aos colegas da Diretoria Executiva, núcleos e comitês. Daniel Bampi, presidente do Conselho Deliberativo da SIX. Em seu nome, saudamos os conselheiros membros deste nosso conselho. Tenente Coronel Giovanni Gomes, comandante do 36º Batalhão da Polícia Militar. Antônio César Longo, presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, AGAS. Rodrigo Moraes, primeiro-tenente da Brigada Militar, comandante do Corpo de Bombeiros de Farroupilha. Líderes empresariais, presidentes de entidades co-irmãs, associações, clubes de serviços, imprensa, senhoras e senhores. Unindo forças pelo desenvolvimento, confiança e parceria. Nossos especiais agradecimentos às empresas patrocinadoras e apoiadoras Ciclo 2025. Círculo Saúde, Cooperativa Cressol, Cooperativa Sicredi Serrana, Grupo Bigfer, ITM Indústria Têxteis, Mercato Energia. Contamos também com o apoio das empresas Agente Recica, Apliper Software, Banrisul, Bianchi Advocacia, Copase Contabilidade, Helena Imóveis, Hotel de Capri, Natura Suc, Oral Unique Odontologia Farroupilha, Planeta Água Purificadores, Ravi Medicina Corporativa, Rosler Automação e Energia Solar, Cicobi Vale do Vinho e Veritá Diagnósticos por Imagem. Informamos a programação da SIX para
os próximos dias: 7 a 11 de abril, palestra em parceria com a Sicredi Serrana e entidades co-irmãs com o tema As Tendências do Maior Evento de Varejo do Mundo, no dia 8 de abril, às 19h30, no auditório do Cindy Lojas. Palestra Inovação, Tecnologia e Inteligência Artificial com o Fabiano Feltrin, 24 de abril, 19h30, nas dependências da nova sede da SIX. Então o protocolo já foi realizado aí, queria agradecer a todas as autoridades que estão conosco aqui. E podem continuar o seu jantar, mas eu preciso de algumas palavras aí, até para introduzir o assunto aqui com o prefeito. A gente tem aqui uma imagem da SIX que representa um pouco do que é o pessoal que participa da SIX, todo mundo que está inserido nisso. E eu queria aproveitar e chamar então a diretoria da SIX aqui para frente. A gente não combinou, né, Leandro? Maurício, né, doutor Maurício. A Anice já está aqui. Então a diretoria executiva, as secretárias também executivas. Vem aí, Carla, por favor. Iva, Bruna, Mayra já está aí. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer, né, fazer um agradecimento a todos que estão nesse projeto que é a SIX. Como o Bump diz, né, o Bump está por aí, ele fala assim, né, Bump? Câmara da Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócio de Farroupilha. Isso é importante, porque esse empreendedorismo que Farroupilha tem, a gente aqui, então, representando cada um de vocês, empresários, cada associado, né? Até eu gostaria de saber aí, quem que está na plateia que é dos núcleos. Tem alguém dos núcleos aí que participa dos núcleos da SIX? Levanta a mão. Pode ficar com a mão levantada, vou segurar você só um pouquinho. Quem é que participa? Levanta a mão de verdade, Ednei. Participa, né? Quem é que associa, ou é associado, ou que está dentro das empresas associadas aí? Puder levantar a mão também. Olha só que legal. E patrocinadores também, tem que agradecer aos patrocinadores, né? Então, obrigado aí, pessoal, por estar compartilhando essa noite conosco. Nós fizemos uma conta esses dias, a gente tem quase 150 pessoas aí nas linhas de frente, e eu queria agradecer então a todos vocês, né, na figura então do nosso vice-presidente da indústria, o Leandro, a nossa secretária, Nice, a Carla, né, secretária então executiva lá da SIX, Dr. Bianchi, nosso vice-presidente de serviços, a Bruna, a Iva, nossas secretárias, a Mayra, que está conosco na comunicação. Então, uma salva de palmas a todos vocês. É isso aí, vocês merecem, cara. Vocês trabalham bastante para isso. Tá atrapalhando um pouquinho aqui, Carla. Daqui a pouco vem um pouquinho para cá. Vocês querem comer? Posso deixar vocês? Então tá bom. Então tá, muito obrigado. Bom, pessoal, eles merecem mesmo, né? O Bump tá aí. A palavra hoje vai ser do prefeito Tomazini, mas eu queria mais uma mensagem rápida aí para vocês e lembrar que eu preciso ficar parado aqui na frente da câmera, né, da Mati? Então tá bom. Então, fortalecimento dos negócios. SIX trabalha para isso. A gente acredita muito no otimismo, né, prefeito? E no movimento da economia. Então o que a gente está vendo hoje aqui é justamente isso, é fazer com que esse otimismo, e eu vou explicar daqui a pouco, a gente vai ver uma figura aí do porquê disso, e esse movimento econômico, que toda hora a gente fica se questionando, como é que está a economia, para onde vai? Então, pessoal, vamos manter um otimismo e vamos manter esse movimento da economia acontecendo. A gente tem um exemplo aqui que o Eduardo Colombo compartilhou hoje, que fechou como uma luva, né? 1986, empresários estão preocupados com medidas econômicas do governo. Então, entra e sai, né, os nossos netos, os nossos bisnetos. Por isso que a gente fala que a SIX, ela tem essa importância de manter os negócios rodando,
Porque o mundo gira, e se a gente não está participando, né, secretário Edu? Se a gente não participar das decisões da nossa região, do nosso município, alguém vai fazer por nós. Então, parabéns aí quando resolveram realizar então essa grande sacada que foi montar a SIX em Farroupilha, e a gente então agora tem essa missão aí de manter. E vocês sabem que a gente também está fazendo um esforço tremendo para conseguir agora oferecer também uma ampliação, né? Que é sempre importante o nosso passado, tem que preservar ele muito, né? Agradecer o Charles que está aí, né, Charles? Que ao longo de tantos anos aí ofereceu para nós um lugar muito bacana, muito acolhedor, mas que agora eu não mexi. Vamos voltar lá. A gente está então com um projeto novo, que é um centro empresarial. Então eu convido a todos vocês para visitar, está já aberto, é a conhecida casa do seu Adelino Colombo, 1.400 metros de área, muita sala para ser utilizada. O Fabiano Feltrin está por aí, né, Fabiano? Está auxiliando a gente com uma força também tremenda, né, Fabiano? Tu não precisa levantar, o pessoal te conhece, né? Para auxiliar aqui na parte de arrecadação de patrocínios, né, de auxiliar realmente e fazer com que essa casa tenha uma vida que ela merece, né, e que ela realmente seja muito bem preservada e que represente a cada um dos empresários e a cada uma das pessoas que pensam no progresso de Farroupilha. A Carla insiste muito nisso, a gente está junto nesse projeto, né, Carla? É a casa do empresário, é a casa do empreendedor, mas também de cada um que quer fazer desenvolvimento. Então, fica aí o nosso convite a todos vocês. E vou passar a palavra agora então para o prefeito. Quem tiver interesse em saber mais, nos procure. Obrigado, pessoal, uma boa noite para todos vocês. Bom, pessoal, boa noite a todos. Vamos, como disse o presidente Vinícius, nós sermos ágeis, né? Nós desenvolvermos o nosso assunto, dar espaço também para que a SIX possa fazer o seu protocolo, e assim como é no ambiente empresarial, que é a organizadora. E quero, cumprimentando o presidente Vinícius Pessim, cumprimentar, Vini, a toda a tua diretoria, a todos os colaboradores da SIX e a todos os empresários que são fundamentais, essenciais no processo de desenvolvimento do nosso município. Também te cumprimentando, Vini, quero cumprimentar aos colegas, aos empresários que já fizeram parte da diretoria da SIX, que já estiveram na presidência da entidade, porque a gente sabe que para chegar em 2025 teve que iniciar lá em 1986. E a gente sabe que muitas mãos, de forma voluntária, trabalharam nesses quase 40 anos, que vai completar então no ano que vem, para que nós tivéssemos uma entidade forte, representativa e que esteja à altura do nosso município. Também quero cumprimentar a todos que foram mencionados pelo protocolo, principalmente as nossas forças de segurança, presidente Jorge Sense da Câmara de Vereadores, e a todos que estão aqui presentes. Todos são fundamentais para que a gente possa continuar tendo esse canal de diálogo e desenvolvimento para o nosso município. O meu objetivo hoje é fazer uma apresentação rápida do que a gente construiu até aqui e do que nós pretendemos e o que nós estamos planejando para esses próximos anos do nosso município. Então, por isso o tema: o legado que construímos, o futuro que planejamos. Aqui, pessoal, a gente inicia justamente mostrando um pouco do que foi feito. E agora, diferente do que disse o Vini, que o Fabiano não precisava se levantar, eu vou dizer que precisa, Fábio, levanta aí. Agora sim, levanta.
Quero dizer que a gente começou como vice-prefeito junto com o Fabiano, trabalhamos juntos nesses últimos 4 anos e muito do que a gente está colocando para esses próximos 4 anos foram iniciados em 2021, por isso que a gente tem orgulho de dizer, fizemos e manteremos. Então, uma salva de palmas a ti, Fabiano. Que seja do lado de cá do balcão como prefeito, seja do lado de lá como empresário, está sempre contribuindo com a nossa sociedade, com a nossa comunidade farroupilhense, buscando sempre o desenvolvimento de Farroupilha. E aqui, Vini, você falou há pouquinho das medidas econômicas dos governos. A gente sabe que o município, ele não interfere tanto como as políticas econômicas que a gente tem em nível principalmente nacional. E depois a gente vai falar um pouquinho de taxa de juros, de inflação, mas no que cabe a nós, a gente tem o compromisso de não ter aumento de impostos. Nós cumprimos isso no período de 2021 a 2024 e vamos manter esse compromisso para esse próximo mandato. Então, Vini, da Prefeitura de Farroupilha não vem aumento de imposto e não vem medida que atrase o desenvolvimento do nosso município. Outros compromissos que foram fundamentais e que a gente vai manter: sem intervenção na gestão do Hospital Beneficente São Carlos. E por que eu faço questão de falar isso aqui na SIX? Dani, porque lá no pior momento a SIX esteve ao lado da nossa comunidade para ajudar a segurar o hospital de portas abertas. E a gente sabe que a interferência política no hospital, ela não fez bem. Nós estamos aqui para não ter essa intervenção. A manutenção e melhorias constantes nas praças e parques. Aqui é fundamental que a gente possa continuar tendo obras estruturantes no nosso município, como nós tivemos, eu vou dar exemplo aqui, a Armando Antonello, que a gente fez a abertura, as ruas de asfalto no centro. Falta muito por fazer ainda, mas nós iniciamos e vamos continuar esse processo de melhoria. E também pavimentação de vias urbanas e rurais. Só que nas praças e parques, a gente fez parques inclusivos aqui no município, 3. No Parque dos Pinheiros, lá na Prefeitura e na Praça da Bandeira. Tem gente que vem de outros municípios para copiar a ideia e tem gente que vem de outros municípios para trazer as crianças para os nossos parques. Isso acontece todo fim de semana, toda vez que a gente transita, a gente tem pessoas que vêm conhecer o que a gente fez aqui. Aqui também, prosseguimento na instalação de lâmpadas LED do município. Isso aqui a gente vai continuar trabalhando. A nossa ideia, nós não temos aqui como ter um comprometimento de que a gente chega a 100%, mas a gente está crescendo todos os anos na instalação, e se nós tivermos condições de algum programa de parceria público-privada que a gente possa acelerar, a gente vai fazer isso. Isso é um outro ponto, tá? Nós somos abertos e incentivamos as parcerias público-privadas. Nós entendemos que elas são essenciais e que muitas vezes a gente consegue alcançar investimentos que o poder público não teria condições de fazer. Ampliação da desburocratização e digitalização de processos. Aqui foi um processo muito importante. Quando nós chegamos em 2021, a gente tinha pilhas de pastas lá, intermináveis, a prefeitura com muita dificuldade, inclusive, de atender a demanda que existia. E aí, através do trabalho do secretário Coloda, que iniciou todo esse processo, nós tivemos a oportunidade de hoje ter uma prefeitura digitalizada, ter uma prefeitura organizada, com processos rápidos e que também é exemplo para muitos municípios que vêm visitar Farroupilha. Mas não basta ter feito ali atrás. Se nós não continuarmos e pararmos no tempo, logo nós seremos ultrapassados. Por isso que a gente fala em fizemos e manteremos. Transparência permanente sobre ações e gastos públicos. Aqui a gente tem consultado os órgãos de controle, sejam eles os instituídos ou como outro, que é um filho também desta entidade, que é a SIX, o Observatório Social do Brasil. A gente tem inclusive feito consultas prévias, Dr. Maurício Bianchi,
ao observatório antes de lançar o edital. Isso agiliza o processo, isso nos dá mais um aval de quem tem o olhar de conhecimento técnico para que a gente possa avançar e de maneira segura. Diálogo aberto com a sociedade civil organizada, realização do programa Sábado do Trabalhador. A gente trouxe algumas questões da saúde, mas o Sábado do Trabalhador eu fiz questão de enfatizar, porque é a oportunidade que a gente tem de o pessoal eventualmente não ter que se ausentar durante a semana para fazer alguma consulta prévia, vacinas, uma série de procedimentos que eles conseguem fazer no sábado de manhã, no atendimento que a gente faz no Sábado do Trabalhador. Aqui, quando a gente fala em manteremos, e aqui eu quero cumprimentar nosso vice-prefeito, o Dr. Tiago Brunet, e Tiago, cumprimentando a ti e a toda a nossa equipe de secretários, servidores que estão aqui presentes, porque ninguém faz nada sozinho. Eu e o Tiago fomos as pessoas que a população escolheu, mas nós dois, isoladamente, não teríamos condições de fazer nada do que a gente está mostrando aqui ou nada do que nós pretendemos fazer. Todos que passaram por essa função sabem que é fundamental a gente ter a equipe trabalhando junto. Aqui a gente tem o prefeito Fabiano, sempre prefeito Pascoal, vice-prefeito Tiago, que sabem que a fórmula do sucesso talvez a gente não tenha exatamente, mas a fórmula do fracasso é achar que você faz alguma coisa sozinho e que você não precisa das pessoas para conquistar algo. Aqui eu digo isso porque, Vini, também a todos os empresários que estão conosco, nós aprovamos junto com o prefeito Feltrin, secretário Edo, duas leis, que foi a Lei de Desenvolvimento Econômico e a Lei de Inovação. Mas elas praticamente não foram utilizadas, porque na aprovação veio o ano de 2024. E o ano de 2024 era ano de eleição, e a gente não pode trabalhar alguns incentivos e não pôde conceder as isenções e os incentivos dessa legislação. Agora pode. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está aberta, o secretário Eduardo está lá à disposição para esclarecer aonde tem oportunidades, aonde tem incentivos, para que nós tenhamos ampliação das empresas que estão no nosso município, para que nós tenhamos vinda de novos negócios que podem inclusive auxiliar nos sistemas das empresas que aqui estão instaladas. Nós estamos à disposição para atendê-los nessas duas legislações que eu falei há pouco. A gente falava da questão lá no começo da pandemia, No mandato anterior não bastasse isso, não bastasse a questão da pandemia, quando a gente estava em recuperação, veio os desafios climáticos. E aí, em algumas imagens, como o nosso município foi atingido em mais de uma oportunidade e tem gerado muita demanda. Em 2025, as maiores obras do município ainda vão ser obras de reconstrução. Obras que a gente não conseguiu fazer tudo no ano passado e que vocês vão ver a gente dando ordem de início, inaugurando obras de reconstrução. E ainda tem muitos desafios pela frente aqui nos desafios climáticos. E depois vai ter uma outra tarefa, que é a gente se preparar para que, caso aconteça de novo, nós estejamos mais fortes do que nós estávamos no passado. E aqui é um pouco do que a gente já conseguiu fazer. Aqui, para vocês se identificarem, isso aqui é a subida do Morro da Busa, que no ano passado vocês pensam que a gente teve que desviar até o curso da Romaria para quem vem de Caxias. Imaginem passar nesse ambiente. Por isso que foi aquela decisão tomada naquela oportunidade. E hoje esse trecho está assim, com um talude, com segurança, com asfalto refeito. A ponte lá perto do Romã também era assim, está assim. Esse foi um dos primeiros lugares que a gente conseguiu fazer a recuperação, mas a gente, como eu disse, tem muitos outros desafios ainda pela frente. Falando em desafios, 2025 é um ano de desafios. Nós temos um cenário econômico nacional que não é positivo. Vamos lá. Inflação alta.
E aí eu vou fazer a pergunta, né? Os índices oficiais mostram lá 4,5%, 5,5%, 6%. É essa a inflação que a gente percebe no dia a dia? Cadê o Longo? Aonde o Longo? Está aqui. Quando a gente vai lá no mercado, Longo, é essa a inflação que a gente está percebendo? Não é. E por todos os esforços que têm sido feitos pela classe empresarial, na ponta, a gente tem percebido cada vez mais a diminuição do poder de renda das famílias. E o cenário para esse ano não é muito diferente do que a gente está dizendo. E ainda assim, com uma taxa de juros alta, a maior dos últimos anos, que dificulta inclusive e não incentiva o investimento. Além de tudo, a gente tem antecipação do cenário eleitoral de 2026. Uma discussão que talvez, ou melhor, para o país, para o município, para nós, seria melhor que ficasse lá no ano de 2026. Mas ela já está completamente antecipada. E essa discussão faz com que temas importantes não avancem e a gente acabe influenciando justamente no cenário econômico. E tudo isso impacta no orçamento do município. E aí a gente vai ter... Cadê o Plínio? Ali. A gente vai ter no orçamento do município, as principais receitas já estão se demonstrando abaixo do que foi previsto lá no final do ano de 2024. Ou seja, tudo o que acontece lá impacta também aqui. Mas nós não estamos aqui para lamentar. Nós estamos aqui para mostrar, conversar e dizer que a gente tem buscado alternativas, inclusive, para essa redução acentuada que nós estamos vivendo também no orçamento do município. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O governo do estado tem feito um programa de incentivo ao acesso asfáltico. Recurso de ICMS que iria lá para Porto Alegre, voltaria 25% apenas para cá. Nós estamos mantendo 100% desse recurso no município através de investimentos, projetos que o município tem feito, que as empresas têm sido parceiras, têm adiantado inclusive valores para depois se creditar desse ICMS, para a gente deixar mais recursos aqui no nosso município. E a SIX, de novo, tem um papel fundamental nesse trabalho, Vini, com o PIA, com o PSEG, que também deixa... O Darcy está onde? Está aí, Darcy, tu ouviu falar bastante de PIA, estão quase te apelidando desse nome, inclusive, Darcy, né? O Vini está chamando de PIA já. Mas assim, 3 milhões só esse ano. E aqui, pessoal, vocês sabem como eu sou comedido, simples, mas aqui tem coisas que a gente tem que se orgulhar. E não é nós pessoalmente, é como município. No estado foram aprovados esse ano 12 trechos de incentivo ao acesso asfáltico. O único município que teve 2 trechos aprovados foi Farroupilha. Então nós estamos buscando alternativas para poder, como eu disse, driblar a falta de orçamento, ou a redução do orçamento que a gente vai ter nesse ano. Posto de saúde central, iniciado também no ano passado, junto com o prefeito Feltrin, 2 municípios do estado, e aqui é um recurso do governo federal, apenas 2 municípios do estado ganharam um posto de saúde de porte 5. O outro é Porto Alegre, a capital, e Farroupilha. Então a gente tem que se orgulhar disso. A gente tem que se orgulhar por estar buscando esses recursos. Aqui nós estamos falando de quase 7 milhões de reais. Que ao invés de sair do orçamento do município, ainda vão incentivar e desenvolver nas próprias construções que a gente tem. Está tudo a mil maravilhas? Não. Nós temos dificuldades. Aqui ganhou uma empresa do Pará e que a gente está com dificuldade de execução da obra. Não sei se ela vai ter condições de tocar. E aí, no poder público, se a empresa não cumpre, não é simplesmente manda embora.
tem todo um processo que tem que ser feito para poder notificar, para poder dar prazo de defesa. Muitas vezes isso leva de 2 a 3 meses para acontecer. E nós não podemos pular etapas, porque teve uma coisa que nós não colocamos aqui, mas que também estaria no fizemos e manteremos, que é legalidade. Nós somos um governo que respeita a legalidade. E muitas vezes fazer o certo demora mais. No poder público é sempre, mas a gente optou pela legalidade. Aqui eu coloquei também o Centro Dia do Idoso, que foi uma ação também que a gente iniciou em 2024, completou um ano agora há poucos dias atrás, mas agora a gente vai ter a construção de um prédio. E aqui eu quero trazer um dado que foi apresentado ontem. No Brasil, a cada 100 nascimentos, tem 80 pessoas que estão já na faixa de aposentadoria. No Rio Grande do Sul, a cada 100 nascimentos, nós temos 115 pessoas na faixa de sair do mercado de trabalho. Então nós temos mais um grande desafio. E as políticas públicas terão que prestar atenção nesse desafio que nós temos. Repito, no Brasil, de cada 100 nascimentos, 80 aposentados. No Rio Grande do Sul, a cada 100, 115 aposentados. Então isso vai influenciar, Vini, lá na mão de obra. Isso vai influenciar na política pública, que talvez daqui a pouco vai diminuir a necessidade de creche, mas vai aumentar a necessidade de atendimento desta faixa etária. Tudo isso a gente tem que estar também ligado, antenado, para que nós possamos fazer políticas públicas assertivas. Mais para cá. E aqui, um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é mais um orgulho nosso. E quando a gente fala aqui, aqui de geração de empregos, o município não gera emprego. O município não gera renda. O município gasta os recursos que o empresário, que a iniciativa privada e que os trabalhadores geram através do trabalho. Nós temos a responsabilidade de utilizar esses recursos da melhor maneira possível. Então aqui a gente vai falar de geração de emprego. Quem gerou esses empregos foram a iniciativa privada. Ao município cabe, como eu disse antes, não atrapalhar, e se pudermos ter ações de incentivo, assim faremos. Aqui mostra um número muito positivo do começo desse ano. Nós tivemos 559 empregos gerados apenas nos 2 primeiros meses de 2025. Aqui não tem março, é só janeiro e fevereiro. Para vocês terem uma ideia, de 2021 a 2024, nós geramos 2.500 empregos. E nós, entendam, é o município, não é a prefeitura, repito. 2.500 empregos, o que dá uma média de 600 empregos por ano. Nesses primeiros 2 meses do ano, foram gerados 559 novos empregos. Então também é um número que nós temos que comemorar. Nós fomos o município que iniciamos aqui na Serra Gaúcha com o maior número de oportunidades lá no Balcão do Trabalhador, né, secretária Anitta? O maior número de oportunidades da Serra começou aqui em Farroupilha. E aquele número que a Anitta deu entrevista lá no começo de janeiro, ele se reflete agora aqui. Que aquelas oportunidades foram geradas realmente em empregos. Então percebam, nós temos um cenário de dificuldade em nível nacional que impacta no município, mas nós temos políticas públicas de incentivo e nós temos notícias muito boas para incentivar o desenvolvimento aqui em Farroupilha. Oportunidades. Como eu falei antes, desburocratização de processos, e é um processo contínuo. Sempre que o setor empresarial vier nos apontar alguma coisa, nós vamos
buscar melhorar os nossos processos, para que eles sejam cada vez mais ágeis e possam atender à necessidade do nosso setor produtivo. Nós temos o menor ISS médio da região, que também é uma baita oportunidade, principalmente para as empresas de serviço, as empresas de tecnologia, de inovação, que a gente quer cada vez mais ter a participação delas na nossa economia. Nós temos, eu já falei, as leis de inovação e desenvolvimento econômico, e temos ainda a localização privilegiada. A gente está no centro da Serra Gaúcha, nós estamos cortados pelas principais rodovias que dão acesso à capital e a outros pontos importantes do país. Eu não vou falar aqui, e não vou falar em detalhes, né? Mas nós teremos uma melhora importante e significativa na infraestrutura das nossas rodovias, e isso vai melhorar ainda mais e vai colocar como um ponto ainda mais forte a localização privilegiada e a infraestrutura e a logística que a gente tem aqui no nosso município. Pra cá, né? Aqui a gente trouxe também um exemplo que a gente fala sequência ao que deu certo. A gente falou lá de fizemos e manteremos, e aqui é o que a gente quer avançar, que nós iniciamos. Eu vim aqui com um exemplo, que é o Largo Carlos Fetter, que vocês lembram como era até 2 ou 3 anos atrás. E hoje eu peço para que vocês passem lá num domingo de tarde, para vocês verem como é a ocupação desse espaço. A gente conseguiu manter toda a ocupação das festas que ocorrem naquele local, mas a gente também deu a oportunidade para que ele seja utilizado todos os dias do ano. E aqui a gente continua tendo diversos desafios. Eu vi Cadê o Matheus? Onde? Não vi. Não é tu, Matheus. Não é tu, velho. Eu quero o Matheus Utzig. Tá aí, tu vai lá comer de novo, Matheus? Ah, tá, sobremesa. O Matheus começou num período de contribuição junto ao município, junto com o Guilherme e outros colegas, começou um trabalho conosco de revitalização do Largo Carlos Fetter, e que nós vamos continuar. Nós temos várias etapas previstas. Eu me lembro que quando eles apresentaram para mim e para o Fabiano, eles vieram com um projeto que beirava 22, 23 milhões de reais. Nós falamos, nós temos 1,5. E eles entregaram isso aqui. Já começamos, né? Ficou bom. E agora a gente vai dar sequência conforme tivermos condições para fazê-lo. Então aqui a gente colocou o que está por vir. A gente falou de mão de obra, Vini. E aqui é importante que a gente vem recebendo ainda muita gente de fora. E essas pessoas, se nós for pegar esse pessoal que vem agora das regiões das enchentes, eles vêm sem qualificação para trabalhar na nossa indústria. Então a gente está colocando aqui como um dos pontos principais programas de qualificação de mão de obra para os nossos setores, manter e ampliar os eventos que fortaleçam os segmentos e os empreendimentos locais. Depois a gente vai falar dos nossos eventos. Executar, eu falei isso antes, né? O mapeamento de áreas de risco do município. A gente não sabe, uma enchente como de 23 ou de 24 pode acontecer de novo aqui daqui a 70 anos, ou pode acontecer mês que vem. E a gente tem que procurar se preparar para tudo. Claro que tem coisas que não tem como a gente prever ou até estar preparado, por mais que a gente tente. Fortalecimento de roteiros turísticos, aqui tem os diversos que a gente tem trabalhado. E aqui um outro motivo de orgulho. Ontem nós fomos para Novo Hamburgo com a secretária Flávia. Cadê a Flávia? Aqui. Secretária Flávia e mais as diretoras das escolas. E a gente viu lá esses números. No Brasil, a média do IDEB é 5,66. No Rio Grande do Sul, 5,94. E aqui embaixo tinha 2 números, esse mais um. O que tinha do lado era o menor IDEB do estado, é de Dom Pedrito, 2,7. E deste lado esquerdo, o maior IDEB do estado, o de Farroupilha, 9,3.
Então vocês e a cada um que está aqui hoje é também um convite. Nós temos que, quando a gente for vender a nossa empresa, quando a gente for vender os nossos produtos, que a gente possa também vender o nosso município. Nós temos dificuldades, sim, muitas. Temos desafios, vários. Mas nós temos muita coisa boa que nós somos referência para mostrar para todo mundo. E a nota da educação é uma delas. Mas, vamos lá. Aqui vamos fazer um resgate histórico, né? Quem lembra qual foi a última escola municipal de ensino fundamental que Farroupilha construiu? Não vale o Pascoal. Foi a escola Antônio Minella, o prédio da escola Antônio Minella, que existia como uma escolinha pequena, e foi feito o prédio novo. Pascoal, 2007, acho, né? 2007, tá? Construída nova foi a escola João Grendene, no bairro 1º de Maio, em 1996. Se nós considerarmos uma escola nova, e aquela escola foi construída pelo Estado, era para ser uma escola estadual, e depois o município assumiu a gestão. Mas vamos imaginar que seja aquela ou que seja Antônio Minella, que começou praticamente do zero também, porque era uma escola muito pequena antes de ser no prédio que ela é hoje. Nós estamos falando de 20, 30 anos que o município não constrói uma escola de ensino fundamental nova. Então percebam como a gente também tem desafios. Assim como a gente tem o IDEB de 9,3 e a gente apostou de maneira correta na qualificação dos nossos professores e temos esse resultado hoje, a gente precisa também avançar em infraestrutura. E aqui é um compromisso nosso de campanha. Nós já temos recursos para fazer uma nova escola de ensino fundamental de tempo integral, que é o novo desafio que a gente tem. E para conseguir manter as notas que Farroupilha possui, se nós não investirmos em educação de tempo integral, a gente vai também ser ultrapassado. Então nós estamos nos preparando para poder continuar com esses índices que nós mostramos para vocês há pouco. Então esse é um compromisso que vai acontecer durante esse nosso período de governo. Eu quero só aproveitar para agradecer aqui, em nome do presidente Jorge. Cadê o Jorge? Está aí. Jorge, e a todos os vereadores, porque esses recursos, tanto para a reconstrução, pastor Davi, nosso líder de governo, o Clemente acho que está conosco também, o Argídio, depois eu vejo se eu esqueci de alguém, mas foi aprovado lá o Darlan, o vereador Darlan está aqui com a gente. Ele foi aprovado pela Câmara de Vereadores. Se não fosse o voto dos vereadores, nós não teríamos condição de hoje ter o comprometimento de que a gente vai fazer a reconstrução e de que a gente vai fazer uma escola nova de ensino fundamental de tempo integral. Então obrigado aos vereadores e a eles também uma salva de palmas. Aqui a gente tem a expansão do Senai. O Vini disse, vamos falar sobre isso. Eu fui para Porto Alegre na semana passada e está decidido. Essa área aqui que é do São Tiago, né, foi uma área que o município doou lá atrás para que o Estado fizesse a escola, e agora nós vamos ter uma parte dessa área que vai ser revertida para o município, e aí nós teremos condições, Vini, de que o sistema Fiergs construa um novo módulo para o Senai, e que assim a gente possa também trabalhar a continuidade da educação, porque o município é o responsável pela educação do ensino fundamental e da etapa creche. O Estado é responsável pelo ensino médio, e aqui a iniciativa privada, através do Sistema S, é fundamental a atuação dela no ensino profissionalizante. E aqui nós vamos trabalhar para que possamos, ter esse investimento, ter a área para o Senai, para que o Senai faça os investimentos e a gente possa trabalhar também no ensino profissionalizante. Bom,
Falamos bastante, eu acho que até demais. Agora, então, eu gostaria também de fazer mais um convite. Nós estamos em um ano especial. Nós estamos no ano dos 150 anos da imigração italiana. Nós estamos no ano em que vão ser realizadas as nossas duas grandes festas, Entrai e Fenakive. Lembra vocês, é uma por ano, um ano Entrai, um ano Fenakive. Mas no ano passado não foi possível fazer a Fenakive, então ela veio para 2025. Mas o Entrai já estava programado e não teria como nós não fazermos o Entrai justamente no ano dos 150 anos da imigração italiana. Então esse ano tem Entrai, tem Fenakive, tem 150 anos da imigração italiana. Nós temos orgulho de sermos o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e vai ser mais um momento para que a região, o estado e o Brasil saibam de Farroupilha, saibam das nossas origens, do nosso orgulho, do que a gente vive aqui todos os dias. Aqui eu vou então pedir para vocês, a gente vai apresentar dois pequenos vídeos aqui das nossas festas, e a gente vai pedir justamente para que vocês nos ajudem, como eu disse, a vender também Farroupilha, a vender também as nossas festas. Então aqui a gente tem o Entrai, que vai ser em maio, nos dias 9, 10 e 11, 16, 17 e 18. O Anderson, que é da empresa parceira M9, que é a produtora, que está aqui conosco também e está nos ajudando nessa empreitada. Tradição, fé e orgulho. O Entrai será o palco das comemorações aos 150 anos da chegada dos nossos imigrantes. Arte, cultura italiana, gastronomia típica, exposições, feira artesanal, shows culturais e muito mais. O Entrai acontece nos dias 9, 10, 11 e 16, 17 e 18 de maio, nas sextas, sábados e domingos. A entrada é gratuita todos os dias. Benvenuti all'Entrai! Benvenuti tutti! Aqui eu quero aproveitar também para agradecer às empresas, novamente, que são parceiras nos patrocínios das nossas festas, que se utilizam de uma parte lá dos seus benefícios fiscais, colocam uma outra parte de recursos, que também só é possível a gente fazer esses eventos graças à parceria que a gente tem com a iniciativa privada, Vini. Então, em maio, 9, 10 e 11, 16, 17 e 18, estão todos convidados para viverem junto com a gente o Entrai. Vamos de Fenakive. Logo depois, para o mês de junho, em julho, do dia 3 ao dia 20, já teremos a nossa 25ª edição da Fenakive. A Fenakive, que é importante a gente falar, nós iniciamos um processo de retomada dela
em 2022. Eu quero agradecer aqui o nosso presidente Gervásio, que tanto na festa como também na cultura do kiwi, nós nos reerguemos das cinzas, porque a gente ficou um período praticamente sem produção, ou com muito pouca produção do fruto aqui no município. Mas a nossa iniciativa privada, junto com a Secretaria da Agricultura, foram atrás de alternativas, buscaram outras variedades, e hoje a gente tem a possibilidade de ser novamente, acho que a gente não perdeu esse título, mas somos o maior produtor de kiwi do Brasil, inclusive com novas tecnologias, novas variedades, o que vai nos dar também, certamente, uma grande 25ª FENAKIWI. Farroupilha, o berço da imigração italiana e símbolo de desenvolvimento, perseverança, inovação e crescimento, está em festa. Venha celebrar a 25ª FENAKIWI, que acontecerá de 3 a 20 de julho, de sextas a domingos, no Parque Cinquentenário, em Farroupilha. Você vai encontrar feira multissetorial, agroindústrias, gastronomia, negócios, compras, cultura e turismo. Atrações culturais, shows nacionais e regionais e degustação de kiwi para todos. Farroupilha convida você para uma experiência única. Participe da FENAKIWI! Vocês viram, pessoal, que hoje é só dia 3 de abril, mas a gente já trabalhou bastante, né? E aí a gente vem com o próximo tema, que são os 150 anos da imigração italiana. Aqui é importante que nós também vamos ter uma grande visibilidade do nosso município na mídia local, na mídia regional, também na mídia estadual. Vai ter diversas entrevistas, programas que serão feitos, e aqui tem um pouquinho do que a gente está preparando também para os 150 anos. Da Itália, da fé e da esperança. Gente que acredita na força do trabalho e da família. Cultura, gastronomia e muita alegria. Tradições passadas de pai para filho. Das mães com tanto carinho. Legado de todas as gerações. Farroupilha, berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. 150 anos de história e muito orgulho de suas origens. Esse, então, os 150 anos da imigração italiana, que vai estar presente em todos os nossos materiais também. E aqui, pessoal, eu encerro dizendo de novo, tá? Não é nenhum orgulho pessoal, não é nenhum orgulho da nossa equipe, mas é orgulho do nosso município. Nós somos o maior produtor de kiwi do país. Nós somos o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Nós somos a capital nacional do moscatel. Nós somos a capital nacional da moda de inverno. Nós somos o município que mais teve oportunidades de trabalho nesse começo de 2025. Nós somos o município abençoado por Nossa Senhora de Caravaggio. Nós somos Farroupilha, uma terra que de oportunidades gera conquistas. Muito obrigado a todos.
Somos um escritório de advocacia, consultoria e assessoria jurídica com mais de 25 anos de presença no mercado. Atuamos nos mais variados ramos do direito, com destaque no direito empresarial, tributário, comercial, societário, previdenciário, familiar e sucessões, imobiliário e ambiental. Oferecendo uma completa e qualificada estrutura para atender a todas as demandas e necessidades dos nossos clientes. Tendo como pilares a importância do bom atendimento ao cliente, a valorização das pessoas e da organização, e a constante transformação para acompanhar as mudanças que a sociedade exige. Buscamos oferecer aos nossos clientes um serviço de excelência, que efetivamente entregue as melhores soluções para cada caso. Somos a Bianchi Advocacia.